Paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, se inscrever em nosso canal, ativando as notificações e curtir esse vídeo. Que Deus te abençoe. Amém, amém, glória a Deus. Glória a Deus. Quantos estiveram no teatro no domingo aqui? Bastante, quase todo mundo, né? Glória a Deus, foi bênção, né, irmãos? Foi da hora, né? Glória a Deus por isso. Foi uma bênção e seguindo essa linha, nós estaremos falando de diversas parábolas nesse mês. Então eu creio em uma grande noite em nome de Jesus, amém? Tem alguém com expectativa no Senhor essa noite? Glória a Deus, 4 pessoas, vai ser incrível o culto, glória a Deus. Eu creio, irmãos, que viveremos uma grande noite em nome de Jesus, amém? Onde mudanças de mentalidades irão acontecer, uma noite onde muitas chaves possam virar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, eu creio nessa noite. Essa semana, como eu falei lá no grupo da igreja, eu terminei um grande livro, irmão. Que livro bom, O Deus Pródigo, do Tim Keller. Livro muito bom, top demais. E essa noite eu quero trazer aqui uma exposição dessa parábola de Jesus, que foi revelada através ali desse pastor presbiteriano, Timothy Keller, no livro. Então, antes da leitura, se você puder, curve sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite, e aqui estamos, a tua igreja, para ouvir a tua voz. Que em nome de Jesus, Senhor, venhamos ser encontrados, Pai, essa noite. Fala que a tua igreja ouve em nome de Jesus, Pai. Remove agora todo o ruído, toda a distração, tudo aquilo que possa nos desviar a atenção, nos afastar daquilo que o Senhor tem para fazer essa noite. Queremos receber, Pai, tudo que o Senhor preparou para essa noite, Pai. Que em nome de Jesus todo sono, todo cansaço, toda ansiedade ou preocupação com as coisas lá de fora sejam silenciadas agora em nome de Jesus. Que todo ladrão que vem para roubar as sementes da palavra caia por terra agora em nome de Jesus. Fala, Senhor, que a tua igreja ouve, nos encontra, fala em nossos corações. Queremos sair daqui mudados, transformados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então abra comigo sua Bíblia na parábola dos perdidos, Lucas 15. Lucas capítulo 15. Aqui nós temos Jesus, então, enquanto você encontra, amo ouvir esse barulho de Bíblia, glória a Deus, aleluia. Até segura um pouquinho mais o telão, para a glória de Deus. Aqui nós temos então Jesus contando 3 parábolas. Primeiro a ovelha perdida, depois a dracma, a moeda perdida e por fim o filho perdido ou o filho pródigo. Mas antes de nós de fato entrarmos nessa parábola do filho perdido, é muito importante a gente se atentar para quem Jesus está falando, para quem ele está contando essas parábolas, para quem ele puxou esse assunto e falou: vem cá, deixa eu te contar uma parábola. Que existia um homem que tinha 10 ovelhas, porque muitas vezes a gente usa somente esses textos isolados, e eu já usei muito isso, apenas olhando para pessoas que não são cristãs. A gente sempre olha para esse contexto, no caso do Senhor encontrando aqueles que estão perdidos lá fora, e a gente não olha de fato para com quem Jesus estava conversando. E isso a gente vai encontrar no versículo 1 desse Lucas 15. Se você puder então, creio que você já abriu no capítulo 15. Versículo 1 diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Versículo 3, então, ou seja, a partir dessa ação, essa murmuração dos fariseus, Jesus resolve lhe contar esta parábola. Entende, irmão? A parábola inicial então vai ser de uma ovelha. Jesus apresenta primeiro como se fosse ovelha. Naquela época eram bens, eram posses que as pessoas tinham, representava algo muito significante naquela época. Quem é aquele que tem 100 ovelhinhas e perde uma, não fica de boa e fala: eu já tenho 99, louvamos esse louvor essa noite, né? Já tenho 99, está de boa, menos uma, não pega nada. Quem faz isso? Ninguém. Jesus diz: quem não vai atrás? Não, mas você tem 99 ainda, você vai se importar com a uma ovelha que você perdeu?
ele diz que sim, o homem vai atrás, e semelhante a isso, Jesus diz: digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então aqui ele já dá até uma nos fariseus: vale mais a pena um de fato que se arrependa, um desses publicanos, desses pecadores que estão vindo me ouvir, vindo receber, do que 99 justos que se acham santarrões, se acham que já está tudo bem, e não haver nenhum tipo de mudança. Fariseus, eles são aqueles que não se apoiam no que Jesus fez. Aqueles eram homens muito zelosos, muito comprometidos com a palavra do Senhor, eram homens muito estudiosos, viviam ali toda a lei, mas eles se apoiavam naquilo que eles faziam. Eles achavam que eles eram bons pelo estudo que eles tinham, pela devoção que eles tinham, pelo tanto que eles oravam. Até em um outro episódio Jesus vai dizer, você se lembra? Não fique na sinagoga, no melhor lugar, orando alto, querendo demonstrar, arrotar o seu conhecimento, demonstrar o quão gracioso você foi, porque senão essa será a sua recompensa. Então esses eram os fariseus, eles se apoiavam naquilo que eles faziam, naquilo que eles eram, naquilo que eles representavam para a sociedade. E ele tinha um problema ao ver Jesus mostrando e colocando os perdidos para ouvir da mesma forma, todos no mesmo padrão. Aí Jesus vai e emenda em uma outra parábola na sequência. Ele vai dizer da dracma perdida, a moeda perdida. Então ele primeiro fala da ovelha, remetendo a bens, a posses, e segundo exemplo seria referente o quê? A dinheiro, a moeda perdida. Quem tem 10 moedas de prata? Quem é o louco? Quem é a mulher que tem 10 moedas de prata, se perde uma, fala, não, estou de boa, estou com 9 no bolso, está tranquilo. Não, ela varre a casa, ela procura, ela revira, porque ela não quer perder. Ela fica contente quando acha e diz, ainda bem que eu achei. E isso é simples, irmão. Quem que é o louco que tem 100, que tem R$1.000? Perdeu 100, não vai ir atrás dos 100 conto. Quem aqui vai ficar com os 900 conto no bolso, falando, perdi 100 e vou ficar por isso mesmo? Ninguém quer perder. Você vai procurar até naquela calça que lavou junto, molhou para secar. Quem nunca colocou uma nota para secar no varal? Porque molhou. Você não perde o valor, você não desanima. Você fica até o fim, você se alegra. Eu já perdi várias vezes dinheiro. Quando eu achei, eu falei, glória a Deus que eu achei, aleluia. Achei que eu ia perder esse dinheiro. Já teve vez dele lavar. Na época que eu era menino, os passes que ficava no bolso e ia para lavar junto na bermuda da escola. Você tirava a bermuda com todo o zelo para ver se dava para recuperar, porque você não quer perder e você se alegra. Com certeza você também. Aqui não tem nenhum novinho não que não usou passe. Todos usaram passe. Amém, irmão? E Jesus conclui dizendo, eu afirmo a vocês que essa mesma alegria que existe quando você encontra um dinheiro, quando você encontra um passe, quando você encontra um recurso, quando você encontra uma moeda perdida, diante dos anjos de Deus, existe a mesma alegria quando um pecador se arrepende. Veja, primeiro, entenda essas parábolas. A primeira parábola é 1 para 100. 1 para 100. A segunda parábola, Jesus já caiu, agora é 1 para 10. E aí agora por fim, a última analogia que Jesus traz ali para aquelas pessoas, passa a ser 1 para 2, mostrando aqui a importância, a relevância de cada um. Então ele vai contar a parábola que nós iremos ler agora, amém? Versículo 11, Jesus diz assim, e Jesus disse ainda, um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito distante. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. Vamos lá, irmão, praticidade aqui. Com certeza você conhece bem esse texto, você já ouviu diversas vezes essa história, e você sabe muito bem o que o filho mais novo vai fazer. Então ele pediu a herança para o pai em vida, ele falou, pai, dá a minha parte em vida. Por mais que possa parecer algo desrespeitoso, naquela época era até um pouco normal em vida o pai repartir. Então o filho mais velho
tinha sempre 2/3 da herança, o filho mais novo tinha 1/3, era o normal. Então, normal, mas não, talvez no tom que Jesus contou essa parábola. E só se lembra que nós estamos falando de um contexto de Oriente Médio, aonde o negócio é bem radical. Muitas vezes, talvez nesse pedido para um fariseu olhar um filho desonrando o pai, uma coisa é o pai falar: rapaziada, vou dividir em vida para vocês não dar briga. Não acho que é só vocês aqui que quando dá aquela treta na família, aí vira aquela guerra, os filhos tudo com o negócio com a véia que morreu. Desde aquela época já acontecia essas coisas. Então o pai falava: ó, vamos lá, vou juntar aqui, vou separar o que é de cada um e estamos de boa. Tranquilo? Tranquilo. Mas aqui na parábola, o filho pede: ô pai, dá a minha parte. Eu quero a parte que cabe a mim. Esse pedido era uma desonra. Facilmente esse filho poderia ser deserdado, seria dado como morto ali pelo seu pai. Mas Jesus diz que o pai, ele vai lá e dá. O pai, ele libera a herança para aquele garoto. E que absurdo um filho fazer isso. Quantos concordam, irmãos? Quantos concordam que isso é um absurdo? Levanta sua mão. Amém. Se é um absurdo, você consegue ver que muitas vezes a gente faz a mesma coisa que esse filho? Muitas vezes a gente faz igualzinho esse filho. A gente tem tudo aqui na casa do pai. Talvez você é alguém que teve a experiência de crescer nos caminhos do Senhor. Cresceu na igreja, vivia na igreja, sempre estava aqui. Não digo aqui que somos novos, mas numa igreja local. Você sempre esteve vivendo nos caminhos do Senhor. Mas aí um certo dia você decide trocar tudo isso pelas aventuras da vida. Você decide trocar tudo isso pelos pecados, pelas promiscuidades, pelos pratos ofertados do mundo. Você consegue ver que isso é mais comum do que você imagina? Talvez a gente olhe: nossa, que absurdo, aquele pai, aquele filho pedir para o pai: dá a minha parte que eu quero viver, vou cair para o mundão. Quantos de nós não fazemos isso? Quantos de nós não falamos: quer saber? Vou viver minha vida, vou esquecer esse negócio de igreja. Aí tem uns mais sem vergonha que relativiza: não, eu sou a igreja, então eu vou viver a minha vida do mesmo jeito, e eu estou com Deus, e é isso mesmo, e Deus me ama, Ele me fez assim, eu vou morrer assim, e vai dar ruim assim, irmão. Mas quantas vezes a gente não faz a mesma coisa que esse garoto? Quantos filhos mais novos será que nós temos aqui? E não precisa levantar a mão, porque no final, irmão, você vai aprender que teve um que levantou os braços. Amém? Você pode dizer amém? Continuando então, versículo 14. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a fazenda a fim de tratar dos porcos. Já preguei eu acho que uma vez sobre esse texto, irmãos. Imagina que é um contexto judeu, tá, irmão? O judeu não come bacon, o judeu não gosta de porco. Jesus já pega logo na ferida. Na ferida, o cara foi trabalhar com o animal mais impuro, na pior escala, foi mexer com aquilo que eles não gostam de tocar, amém? Ali com fome, aquele garoto ficou com vontade de comer o que os porcos comiam. Olha a história que Jesus está contando, isso não é uma história real, isso é uma parábola que ele está contando ali para os caras. Mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, aquele garoto pensou: quantos trabalhadores da casa do meu pai têm comida de sobra? E eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um de seus trabalhadores. Verso 20, então saiu dali e voltou para a casa do pai. Escute o negócio. Aqui Jesus nos mostra, irmão, que faz parte. Faz parte porque quantos de nós talvez não voltam para casa assim? Como pastor, voltando pela dor, eu não diria pela dor, mas eu diria pelos benefícios que tem na casa do pai. Porque a gente só consegue valorizar o que é bom quando a gente for exposto ao ruim. A gente só consegue valorizar quão bom é estar na casa do pai quando a gente estiver fora da casa dele. Então muitas vezes o Senhor permite que isso aconteça.
E quantas pessoas não voltam para os caminhos do Senhor pelos benefícios que tem na casa do Pai? Talvez você pode me perguntar, mas pastor, quais benefícios, irmãos? Só aqueles que estão guardados no Senhor que conseguem ter paz em meio à guerra. Guerra todo mundo vive. Dificuldade na vida todo mundo tem. Problema para resolver todo mundo tem. Para testar nossa paciência sempre vai ter. Mas somente aqueles que estão no Senhor que conseguem em meio a esse cenário ter uma paz. Somente aqueles que estão no Senhor conseguem viver em segurança, que tudo pode estar difícil, mas eu sei que tudo já deu certo. Uma hora já vai acontecer, porque já deu certo. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas a esperança do crente é o quê? Não é naquilo que eu posso viver nesse plano, mas é naquilo que eu viverei com o meu Pai. Então, uma hora vai dar certo, porque Ele já conseguiu. Então esse tipo de segurança nós só temos na casa do Pai. O consolo de saber que o choro pode durar uma noite, mas ele tem um prazo de validade, porque uma hora ele vai acabar, pela manhã ele vai acabar, você só encontra na casa do Pai. Então são pontos, benefícios, que muitas pessoas voltam por isso. Muitas pessoas voltam porque é na casa do Pai que eu consigo ser liberto daquilo que me escraviza na rua. É na casa do Pai que eu consigo ser curado, é na casa do Pai às vezes que eu vou receber a libertação que eu preciso. Vai ser na casa do Pai que eu vou conseguir voltar a dormir de noites em claro que eu tenho vivido. E aquele irmão, o molecote o mais novinho, ele entendeu isso. Então depois que ele estava na pior, derrubado, trabalhando com porco, querendo comer a comida do porco, num veneno total, depois que ele quebrou a cara, depois que ele perdeu tudo, ele entendeu, ele acordou para a vida. Aquele filho mais novo, ele acorda para a vida, e na parábola, Jesus nos mostra que antes tarde do que nunca, e aquele menino, ele acorda e fala, eu preciso voltar, em nome de Jesus. Eu não sei quem é você, mas que você volte enquanto é tempo. Você sabe que Deus está falando com você. Eu posso não te conhecer. Talvez você é alguém, um filho mais velho, que está dentro da casa e nós veremos que ele está fora. Mas talvez você é um filho mais novo, que está fora. Saiba que o Senhor está te dando um tempo para você se encontrar com Ele. E o texto vai continuar. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, a Bíblia diz. O texto diz que quando o rapaz estava longe, o pai o avista. Como assim? O pai o avistou de longe. Sabe, irmãos? Salmos 34, eu amo esses salmos. Salmos 34, versículo 15 diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos, eles estão sempre atentos para ouvir o clamor. O verso 17, ele diz que o Senhor, ele escuta aquele que tem o coração quebrantado. Ele está sempre disposto a ouvir um verdadeiro clamor. E o 19 diz que muitas são as aflições de um justo, muitos são os dias difíceis, muitos são as lutas, mas de todas essas, de todas o Senhor os livra, amém? Glória a Deus por isso, irmão, glória a Deus. Então de longe o Senhor viu aquele garoto, de longe o pai avistou. Jesus está contando que de longe, o menino ainda estava distante, o pai já avistou, e ali o pai avista ele. E aquele garoto, vamos para o texto para você ver. O pai vê o menino, e com muita pena do filho, ele corre, abraça e o beijou. E o filho diz, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço ser chamado de seu filho. O pai já logo atravessa aqui e diz, tá bom, depressa, falando ali com os empregados, e diz, tragam a melhor roupa dele. Vistam esse garoto, põe um anel no dedo dele, coloque a sandália nos seus pés, e também tragam e matem o bezerro da engorda, o bezerro gordo. Nós vamos começar a festejar, aquele pai falando ali para todo mundo, porque esse meu filho, ele estava morto e viveu de novo, ele estava perdido e hoje ele foi encontrado. E o texto diz que começaram a festa. Para que, é lindo isso, é lindo essa parábola, porque essa é a história de muitos no Evangelho de Cristo, irmão. Essa é a história de muitos. Todos nós somos criaturas criados para viver para a glória de Deus.
Mas muitas vezes, irmãos, nós escolhemos caminhos alternativos, nós nos desviamos do nosso propósito, nós nos desviamos da rota, nós entramos nas nossas vontades, nos nossos achismos, nos nossos sofismas, e aí a gente quebra a cara. Quem nunca quebrou a cara? Quem nunca pagou algo para ver? E aí quando a gente se vê, a gente está de novo no fundo do poço, e a gente fala, não é possível. Mas aí é diante de um fundo do poço, quando não tem mais para onde cair, só tem um lugar para olhar, é para cima, porque para baixo não vai mais, já está na lona, já está na fossa. Aí é quando a gente olha para cima, a gente toma uma decisão. Qual decisão, pastor? Voltar, repete comigo, voltar. Fala com força em nome de Jesus, voltar. Voltar. Quando chegamos a pensar, irmãos, quantas vezes quando a gente volta, a gente pensa, que eu fique pelo menos embaixo da mesa, que eu não mereço mais nada, eu não mereço mais ser chamado de filho, eu não mereço mais servir, eu não mereço mais o que eu fiz, eu não sou mais digno de ser um crente, agora eu posso ficar na última cadeira, que ninguém me veja. Quantas vezes quando a gente volta, a gente não coloca assim, não, eu fico até em pé, eu nem tenho mais direito de sentar. E a gente tem só o desejo, eu só quero comer as migalhas que caí da mesa, eu só fico aqui. E o pai prepara roupas novas. Aquele pai já chega e diz, coloquem vestes novas, que significa o quê? Uma nova vida, irmão. Roupas de santidade. Esquece o que você viveu. Filhote, esquece que estava zoado, vivendo no pecado, gastou tudo na alopração. Aquele pai está falando, eu tenho roupas novas para você, seja puro, eu estou te colocando de novo, seja limpo. Aquele pai estava falando. Na sequência ele diz assim, libera um perdão. Essas roupas limpas, seria um perdão que aquele pai está dando. Um perdão, irmão, esquecendo o que passou, agora é roupa limpa. Esquece o que passou, tô aqui, um jaleco novo, existe uma nova história para a gente viver, esquece, eu não quero saber o que você fez, esse texto que você preparou de desculpa, esse texto que você preparou, não precisa, você é filho, está junto. Depois de falar aquilo para aquele garoto, o pai pega um anel e mostra para ele o quê? Agora você continua sendo da família, esse anel representa que você não saiu, representa que você faz parte, você é dos nossos. Você estava longe, mas agora você está perto. E depois o pai conclui colocando sandálias no pé daquele garoto, para dizer, existe um lugar para você pisar. Você não vai andar como os escravos, você não é escravo, você não vai ficar pisando no chão, existe sandálias para você colocar, algo preparado para você, algo disponível para você, filho. E aquele menino fica constrangido em amor. Aquele menino fala, que isso? Como eu estou vivendo isso? E não satisfeito por fim, existe um sacrifício que acontece, um churrascão. O pai diz, traga o bezerro gordo, hoje é dia de carne. Eu imagino a festa que deu, irmão, a festa que deu ali, naquela encenação ali de Jesus. E esse bezerro, entenda isso, esse sacrifício, esse churrasco que foi feito, ele remete muito ao quê? A uma expiação que foi feita. Um bezerro que não tinha nada a ver, ele foi sacrificado para que aquele filho celebrasse a festa dele. Aquele bezerro que não tinha nada a ver, ele foi sacrificado por causa daquele filho que foi achado. Você que estava perdido, saiba que houve um sacrifício para que você pudesse ser encontrado essa noite. E aleluia por isso. Veja toda a recepção desse pai. Veja que constrangimento em amor foi esse pai. Veja que constrangimento esse pai nos mostra, que um verdadeiro arrependimento, irmão, não traz apenas um perdão, mas traz também uma restauração das coisas que foram perdidas, irmão. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus, irmão, em nome de Jesus. Um verdadeiro arrependimento não traz somente um perdão para aquele filho, mas trouxe uma restauração. Aquilo que foi perdido foi devolvido, irmão, foi devolvido. Com certeza aquele filho era um outro cara na casa. Com certeza aquele filho foi um outro filho. Com certeza ele foi um outro irmão, com certeza ele soube valorizar talvez os empregados agora do pai. Aquele filho, ele viveu um verdadeiro encontro.
E assim, irmãos, a gente vê que se acaba a primeira parte da história. A parábola, ela para aí. Jesus contando, todos os caras chocados com esse ousado, escandaloso amor que Jesus conta na parábola. Todos os caras ali ficam, não é possível que esse pai fez tudo isso com esse filho rebelde, com esse filho que fez tudo isso. E Jesus não para por aí, ele continua. E agora ele vai pegar, de fato, aqueles no qual ele começou a contar as parábolas. Agora ele vai de encontro, agora que ele envolveu todo mundo na história, agora que ele falou sobre uma ovelhinha, sobre uma moedinha perdida, agora que ele falou de um filho que volta, e os fariseus ali talvez pensando, eu nunca me afastei, eu nunca desviei dos caminhos, é isso mesmo, tadinho, aqui tem um monte de perdidos. Aí Jesus entra na parte principal da parábola. Os fariseus que murmuravam e que se importavam somente com aqueles que estavam chegando. Olha o versículo 25. Agora que vai começar, irmão. Versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho no campo, quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que é que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu para que ele entrasse. Aqui nós vemos, irmãos, essa parábola do filho perdido não é sobre um filho que foi e um filho que voltou, mas sim de um filho que estava perdido do lado de dentro da casa. Esse era um filho perdido. E esse filho perdido do lado de dentro, ele diz no versículo 29, faz tantos anos que eu trabalho como escravo para o Senhor e nunca desobedeci uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho, olha a ira que tomou conta do coração dele. Porém, esse seu filho não é mais o meu irmão. Porém, esse meu irmão não. Agora, esse seu filho que desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. Agora ele volta e o Senhor manda matar um bezerro gordo. Veja, irmãos, até aqui. Veja como acontece muito com irmãos mais velhos. Isso é muito comum. Irmãos mais velhos, eles têm as tendências de uma autojustificação muito comum naqueles fariseus da época. Se você reparar essa fala desse filho, ele está no sentido assim, peraí, ele que fez tudo isso está recebendo algo que eu não recebo? Como eles estão acessando isso que eu não recebo? Sabe aquele negócio de irmãos mais velhos que vivem uma competição? Nossa, mas eu estou passando por isso no meu casamento, aquele cara casou tudo atravessado, aquele cara virou crente ontem, e aí, como que o casamento dele está dando certo, o meu eu estou passando essa prova? Nossa, parece que as coisas financeiras na minha vida não andam, esse cara nem é crente, está marcado para o próximo batismo, mas o dinheiro não é problema na casa dele. Como assim? Como assim Deus está fazendo as coisas na vida dessas pessoas? Como assim Deus não está fazendo na minha? Sabe aquela autojustificação? Eu sou quem mereço, eu sou quem tem que receber a bênção, eu sou quem me sacrifico, eu sou quem me dou, eu sou quem serve. Sabe aquele negócio? Eu já faço tudo, eu estou à frente de tudo. Eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu já li a Bíblia 20 vezes, sabe aquele negócio? Eu sou a universal. Estou zoando, Gilmar, é nós, estamos juntos. Veja, o filho mais velho, ele estava na casa do pai, irmão. Ele estava na casa do pai, mas ele não tinha relacionamento com o pai. Ele não conhecia o pai. Ele apenas era alguém irrepreensível na casa do pai. Ele era um filho que era apenas irrepreensível. De fato, quando ele disse, mano, eu nunca dei uma mancada com você, eu nunca vacilei com você, como que agora você queima o boi gordo pro cara e comigo você nunca fez isso? De fato, era um filho irrepreensível.
Jesus está falando de fato aqui com os fariseus, os caras que eram irrepreensíveis na lei, eram os caras que viviam na estica, irmão, eram os caras que manjavam, viviam, mas na prática eles pareciam. Operava bem as coisas no público, era um monstro dentro de uma missão, era um monstro dentro da igreja, eles eram top, mas no fundo eles não conheciam o Pai, no fundo eles não tinham intimidade com o Pai, eles estavam do lado de dentro, mas eles não faziam parte, eles não se alegravam com as coisas do Pai. Entenda a base, o que deixou isso, irmão, olha isso, o que deixou aquele irmão mais velho indignado, o que deixou ele de fora do banquete, de fora do churrascão, foi o orgulho que ele tinha nas coisas boas que ele fazia. Ele se achava muito top para estar ali. Foi isso que o tirou, irmão. O orgulho dele era tamanho, que foi isso que tirou ele daquela mesa. Não foi, não, eu não sou digno de me sentar. Não, mano, eu estou muito errado, cara. Sabe aquele negócio de humildade? Cara, eu não mereço, mano, eu não mereço, eu não devia estar aqui. Não, o que tirou ele foi o orgulho. Foi o orgulho pela quantidade de coisas boas que ele fazia. E escute isso, o pastor Tim Keller, ele fala no livro, a principal barreira entre um fariseu e Deus não são os pecados, porque esses caras, irmão, de fato são muito zelosos, mas são as suas deploráveis obras, irmãos. Olha, sabe, igreja, nós só sabemos, irmãos, só sabemos de fato se a gente passou por uma verdadeira conversão em Cristo, se a gente consegue nos arrepender também pelas razões, pelas motivações que a gente faz as coisas e elas dão certo. Só se a gente consegue se arrepender também com as razões da gente estar fazendo as coisas certas, pelos reais motivos que no nosso coração a gente sabe, no fundo a gente sabe. Será que tudo isso não é para eu me aparecer? Será que tudo isso não é para eu me vangloriar? Será que tudo isso não é para os holofotes virem para a minha pessoa? Será que eu não estou querendo me colocar na frente dos outros, arrotando mais conhecimento? Será que eu não estou estudando só para jogar na cara daquelas pessoas que não tiveram condição e agora eu sou um cara estudado? Sabe, irmãos, a maior barreira que um fariseu tem com Deus são essas deploráveis obras, irmãos. Essas coisas boas, que parecem boas, mas tem uma essência tudo bagunçada. Responda para você, seja honesto com você nessa hora. As coisas boas que você tem feito, tem sido para o Senhor? Qual o real motivo? Qual a real intenção? Aquele garoto, ele estava fazendo as coisas para poder dar carteirada, para querer dizer, mano, eu nunca errei. Sabe aquele negócio? Eu só nunca fiz isso. Você já fez, então você é menos que eu. Sai fora. Eu mereço mais. Eu mereço mais porque eu nunca me desviei. Eu nunca passei por isso que você está passando. Eu sempre estive. Nos dias difíceis que você não quis ir para a igreja, eu estava lá, chorando, mas eu estava lá. Qual é a motivação? É confiança e descanso no Senhor? Ou é para poder falar, não, eu já chorei e estive na igreja, eu tenho propriedade para falar, mesmo em lágrimas eu estava lá servindo. Jesus está querendo aqui a transparência, irmão, a verdade, a essência, que nós possamos responder de fato para nós, de fato para cada um de nós nessa hora. E o texto vai finalizar com um apelo fantástico daquele pai. Aquele pai, ele faz um apelo fantástico. E lembre-se aqui para você entender quem são os ouvintes. Os ouvintes são os fariseus, aqueles caras que muito em breve irão entregar Jesus para os romanos, para que ele fosse executado. Esse é o público que Jesus está falando. E olha esse discurso fantástico que ele encerra ali na parábola. Versículo 31. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido
e foi achado. Irmão, a história mostra que o filho mais velho, ele não foi condenado pelo pai. O filho mais velho, o pai não chegou e falou: mano, você está me tirando? Vaza, 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 vaza. Eu estou esperando seu filho voltar e você está me dando trabalho, agora vai você. Não, o filho mais velho não foi condenado, mas ele foi convidado a tipo assim: mano, olha pelo outro lado. Cara, olha por esse prisma. Mano, tudo isso aqui é seu, cara. Tudo isso aqui é seu, mano. Se alegre, seu filho estava morto, seu irmão estava morto e agora ele vive. Seu irmão estava perdido e agora ele foi achado. O convite daquele pai, o apelo daquele pai para aquele garoto é assim: mano, larga a raiva, larga a justiça própria, larga a sua vaidade, larga o seu orgulho, larga tudo isso e vem ter uma vida bonita, não somente nos olhos naturais, mas na essência. Vem se alegrar. E a narrativa, ela vai acabar com esse apelo. E eu quero te chamar muita atenção para você entender esse fechamento. E aqui eu caminho para o fim. Presta atenção nessa conclusão. Jesus não deu um fechamento dessa parábola. Ele apenas diz que o pai faz esse apelo para aquele garoto e acabou a parábola, porque é uma parábola. Então Jesus fazia isso. Era para os caras pensar, era para os caras refletir. E olhando assim, irmãos, para as 3 parábolas, a inicial, onde o pastor, aquele homem, ele vai atrás da ovelha. Se você ler com atenção e com desejo de fato de entender, você vai ver assim: a primeira parábola, o homem tinha 5 ovelhas, perdeu uma, o homem vai atrás da ovelha. A segunda parábola, a mulher tinha 10 moedas, ela perdeu uma, ela vai atrás da moeda. Por quê? Na terceira parábola, eu não sei você, mas eu fiquei: quem vai atrás daquele garoto? Quem vai atrás daquele garoto? Porque Jesus contou uma parábola onde as 2 primeiras histórias, a pessoa ia atrás, e aí acontece numa última conclusão, onde ninguém foi atrás do garoto. E eu, estudando isso e lendo essa observação que Tim Keller faz, irmão, eu entendo de fato o objetivo que Jesus estava fazendo isso. Como sempre eu digo, para você entender um texto, você precisa saber o seu contexto. Para você entender um versículo, você precisa ler o capítulo. Para você entender aquele capítulo, você precisa entender o livro. Então, isso mostra que Jesus faz de forma proposital nessa parábola, deixar essa interrogação, porque Jesus ele conhecia a palavra, né? A Tanakh, que era a Torá, os livros proféticos da época. Não existia a nossa Bíblia, ela estava sendo escrita. Então o livro, a Bíblia do judeu, ele conhecia as histórias do Pentateuco, escritas por Moisés. Então ele sabia que no início de tudo, no começo, aconteceu a história de um irmão. Existiram 2 irmãos na história bíblica. Na narrativa bíblica existiu 2 filhos de Adão. E você, crente, em nome de Jesus, os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, tem uma remanescente, aleluia, aleluia, Caim e Abel. Jesus ele lembrava que houveram 2 irmãos, Caim e Abel, e naquela história, Deus diz para o irmão mais velho, Deus diz para ele, em meio à ira, em meio ao nervosismo da situação, Deus diz: você deveria ser o guardador do seu irmão, você deveria proteger o seu irmão, você deveria cuidar, você deveria ajudar e não matar e destruir, porque você fez isso, Caim, agora as pedras clamam o sangue de Abel. Você lembra com certeza desse texto? E aqui Jesus está dizendo para os fariseus da época, Jesus está dizendo: os irmãos mais maduros, os fariseus, os mestres da lei, aqueles mais antigos, aqueles irmãos que têm mais conhecimento, vocês deveriam abrir o caminho, vocês deveriam ser aqueles que ajudam e não estão impedindo a passagem dos mais novos chegar. Jesus está falando para aqueles caras. E aqui, irmão, cabe uma reflexão: quantos irmãos mais velhos, base, você conhece, estão dentro das igrejas atuais destruindo os irmãos mais novos?
Quantos irmãos mais velhos estão destruindo os mais novos? De vez de ajudar, eles estão atrapalhando. De vez de somar, de vez de cuidar, aí você vê que as pessoas não sabem falar, não sabem ter tato, não sabem ter nenhum tipo de cuidado, nenhum tipo de empatia, nenhum tipo de paciência com os irmãos mais novos. E Jesus está falando para aqueles caras. Essa terceira parábola, Jesus está instigando nós, o ouvinte, aquelas pessoas daquele momento, está instigando a gente pensar: peraí, o irmão mais velho tinha que ir para proteger. Aquele irmão mais velho tinha que sair da casa e dizer: pai, eu vou ir lá, porque eu sei que meu irmão gastou tudo o que ele tinha. Ele gastou tudo o que ele tinha. Eu preciso estar lá para ajudar ele. Jesus está falando, irmãos, escute isso. Entenda o que eu quero falar. Jesus está falando para os seus tosqueadores, irmãos. Para aqueles que vão entregar ele para a execução. Jesus está dizendo: o irmão mais velho, ele vem para trazer de volta, para buscar os perdidos. Ele é aquele que sai da casa do Pai e vem ao encontro. Ele vem ao encontro dos irmãos mais novos, mesmo aqueles que vão entregar. Jesus está dizendo: aquele filho, aquele irmão mais velho precisava sair da casa do Pai para ir buscar o irmão mais novo, para ajudar o caminho, dizendo: pai, meu irmão foi doido, mano, meu irmão foi louco, ele arruinou a vida dele, mas eu vou ir lá reconciliar. Jesus está dizendo aquilo que ele fez, irmão. Eu vou ir lá reconciliar, eu vou ir lá trazer de volta. Essa parábola está dizendo aquilo que ele fez. Eu vou ir lá resolver as coisas. Com certeza eles não têm mais jeito. Com certeza eles já gastaram todas as chances que eles tinham. Com certeza eles estão afundados em seus pecados. Mas eu estou indo lá. Eu vou pagar do meu. Eu vou pagar no meu. Eu vou colocar essa dívida na minha conta. É o que o irmão mais velho, nosso irmão mais velho, está contando a parábola. Eu estou indo para colocar na minha conta, eu estou indo para pagar o boleto. Ah, irmão, você pegou isso, você está entendendo o que eu estou falando aqui? Sabe, irmão, para o irmão mais velho aceitar a volta, precisa haver um processo de perdão. E o perdão é algo gratuito para o ofensor, mas é algo que custa caro para aquele que vai oferecer, irmão. É algo que custa muito caro para o ofendido, irmão. Entenda o preço que é um perdão. O perdão, ele é gratuito para quem recebe, mas ele custa um alto preço para aquele que foi ofendido. Na parábola fica claro que o pai, ele não simplesmente aceita aquele filho de volta. O pai não simplesmente o recebe, mas ele faz alguém pagar o preço, porque a conta tem que fechar. E a conta fecha com aquele filho mais velho pagando o preço. Como assim, pastor? Na parábola o filho mais velho, ele pagou o preço. Ele paga o preço, porque o boi era de quem? O filho mais novo já tinha levado a parte dele. O boi era do mais velho, o anel era do mais velho, a sandália, as vestes, era tudo do mais velho. Ou seja, alguém tinha que pagar a conta. Alguém tinha que pagar a conta. E Jesus está contando essa parábola, explicando, irmão, aquilo que ele veio fazer. Ele está falando para aqueles irmãos mais velhos, para aqueles fariseus, ele está falando assim: eu vim para pagar a conta, cara. Eu vim para pagar a conta. Não fique de fora da festa. Não deixe o seu orgulho fazer você sair da festa. Não deixe a sua vaidade fazer você sair do salão da festa. Não deixe os seus achismos, as suas diferenças te deixar da festa, porque eu vim para pagar o preço. É isso que Jesus está trazendo, irmão. Ele está mostrando, irmão, que diferente da parábola, ele não era um irmão fariseu. Ele não era um irmão que, não, eu sou o tal e ele era o tal, porque Jesus foi 100% homem, 100% Deus, irmão. Mas ele se esvaziou da sua glória, ele se esvaziou de tudo aquilo que ele tinha para vir, irmão, na forma humana, para viver, caminhar e passar por tudo aquilo que ele passou, sabe? A mensagem que essa parábola quer transmitir, base, é que todo perdão tem um preço que precisa ser pago por alguém. Por alguém. O perdão que eu e você hoje temos diante de Deus, irmãos, saiba que custou um alto preço pelo nosso irmão mais velho.
Saiba que custou um alto preço. O irmão pecador só tem um jeito de voltar para casa. A gente só tinha um jeito de voltar para casa. Se o detentor de tudo, nosso irmão mais velho, viesse e pagasse o preço. Só tinha esse jeito, irmão. Só assim que a gente poderia voltar para casa. Só assim que a gente pode voltar para a festa. Só assim que a gente entrará um dia na bodas do Cordeiro. Porque Ele resolveu pagar um preço. Ele resolveu abrir mão daquilo que Ele tinha para falar: eu quero Ele, eu quero ela. É por eles. Sabe, irmão? Se o mais velho ele não arca o custo, não tem a festa, eu posso te falar. Nosso irmão mais velho arcou todo o preço naquela cruz do Calvário. Naquele dia, naquela cruz do Calvário, o preço foi pago. Ali ele foi privado das suas roupas, ele foi privado de toda a sua dignidade, para que eu e você pudéssemos ser vestidos com uma roupa que nós não merecíamos, irmãos. Aquele dia ele se despiu, aquele dia ele sangrou, para que eu e você não vivesse uma segunda morte. Aquele dia, quando a gente contempla essa beleza daquilo que Ele fez em nosso favor, irmão, quando a gente entende aquilo que de fato é o Evangelho de Jesus, irmão, nós somos atraídos por Ele, nós somos atraídos a Ele. Naquele dia Ele disse: está consumado, tetelestai, está consumado, está pago, meu irmão pode voltar. Meu irmão pode voltar, meu irmão que se rebelou, meu irmão que escolheu viver os seus prazeres, agora através daquilo que eu fiz, aquele preço que eu paguei, ele pode voltar. Essa é a parábola, irmão. E eu quero finalizar, mas eu quero orar com você, fique de pé. Muita gente tem essa parábola como a parábola, irmão, do filho pródigo. E pródigo significa no dicionário aquele que dissipa seus bens, aquele que gasta mais do que o necessário, aquele que esbanja, aquele que é generoso ao dar. Irmãos, pastor Tim Keller, ele foi muito graciado ao colocar o título desse livro de O Deus Pródigo. Pois foi Deus, irmão. Foi Deus que esbanjou graça e favor imerecido a filhos que não mereciam. Não foi um filho que entregou, fez, esbanjou tudo aquilo que tinha, não, mas foi um Deus que entregou o seu melhor, foi um Deus que fez aquilo que nós não merecíamos, irmão, foi um Deus que não mediu esforços, foi um Deus que entregou muito além do que nós poderíamos pagar. Foi Ele que enviou Jesus, que é algo muito maior do que eu e você merecia. E Jesus disse naquela noite, irmão, Jesus disse naquele dia, eu não sei em qual momento foi anunciada essa parábola, mas é como se Jesus estivesse dizendo: eu vim para consumar, eu vim para reconciliar, eu vim. Jesus, como nosso irmão mais velho, ele abriu mão de tudo para que eu e você pudesse ser resgatado, meu irmão, eu e você voltássemos a viver. Que essa noite você possa demonstrar gratidão por esse ousado amor do Senhor, por essa ousada mensagem de amor que é o Evangelho. Que você possa entender. Eu não sei quem é você, mas se você hoje sabe que essa palavra foi para você, sabe que você é um filho, um irmão que precisa se reconciliar, saiba que essa noite a oportunidade está aberta, meu irmão. Saiba que existe uma oportunidade, uma noite preparada para filhos voltar. E da mesma forma que aquele pai, ele estava de braços abertos aguardando aquele filho muito distante, saiba que o Senhor preparou uma noite como essa para filhos voltarem, para filhos voltarem. E nós iremos adorar, mas eu queria orar com você aqui na frente. Você que sabe que essa palavra foi para você, saiba que o Pai está de braços abertos. Hoje é uma noite de recomeço, sabe, meu irmão? Hoje é uma noite onde cabe apenas uma decisão. É uma decisão olhar para frente. Eu quero voltar, eu quero recuperar aquilo que a minha loucura me fez perder. Eu quero voltar a viver aquilo que os meus desejos me tiraram. Que você decida hoje voltar e faça aquilo que precisa ser feito, em nome de Jesus. Aleluia!